senhor presidente. Boa noite, senadores e senadoras. É público, é notório o esforço que estamos fazendo desde o início da legislatura para levar transparência e controle para as ações das mais altas cortes do Poder Judiciário. Nos últimos dias, os casos de abuso se avolumam e você não tem, infelizmente, nenhuma reação institucional do próprio Supremo Tribunal Federal. No dia de hoje, nós tivemos a manifestação da Procuradora-Geral da República, pedindo arquivamento daquele inquérito sem juízo, sem razão, sem condições jurídicas de subsistir, mas que foi determinado pelo ministro Dias Toffoli e é alegremente executado pelo ministro Alexandre de Moraes, os dois flagrantemente em abuso. Na tarde de hoje, senhor presidente, foi interposto mandato de segurança e foi interposto habeas corpus pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Nos dois remédios jurídicos, os procuradores elencam um rol infindável de abusos praticados pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Restam duas perguntas importantíssimas, senador Davi, para que a gente possa responder aqui nessa casa. A primeira delas é o que os ministros precisam tanto esconder. O que eles têm por debaixo daquela toga, por debaixo da casca da instituição mais importante da República, que eles precisam esconder à força de tanto abuso, de tanta intimidação. Hoje, 10 brasileiros receberam em suas casas busca e apreensão deflagradas em ações ilegais. Claramente sem nenhuma motivação, claramente sem nenhuma razoabilidade. Essa é a primeira questão, o que eles querem esconder. A segunda questão, senador Davi, que precisamos urgentemente responder é que tamanho terá o Senado da República. Se nós vamos nos colocar à altura do desafio de garantir equilíbrio institucional para a nossa nação, ou se vamos nos submeter aos abusos. Porque os abusos vão cada vez mais em crescente. Não é segredo que é assim que acontece. A gente vê, e é reiterada a reclamação, o alerta, que determinados partidos, como por exemplo o Partido dos Trabalhadores aqui do senador Humberto Costa, vem fazendo, dos riscos para a democracia brasileira, o risco do autoritarismo. E concordo e assino embaixo da preocupação que eles têm, porque é a preocupação que qualquer brasileiro decente deve ter. Mas hoje, nesta praça, o abuso está no Supremo Tribunal Federal. E só existe uma instituição que pode aplicar o remédio adequado, que é o Senado da República. Então, presidente Davi, para além do recurso que ainda está pendente, da propositura de CPI que foi subscrita por 29 senadores, e o senhor sabe, e eu sei, que lá existem fatos determinados e todos os requisitos necessários para uma CPI, além desse recurso pendente de apreciação pelo plenário, informo a Vossa Excelência que estamos apresentando ainda hoje pedido de impeachment em face dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, pela prática de crime de responsabilidade, pelo abuso de autoridade que praticaram nesses atos de censura à imprensa e de abuso contra cidadãos brasileiros. Democracia tem que ser para todos. E eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí, colocou com clareza. A pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso a não ser para essa casa. Essa casa não pode se diminuir, senador. Senador Humberto Costa, em seguida, senador Lazier Martins. Senhor presidente, São pessoas que apenas emitiram opiniões em redes sociais. Quem está acompanhando os fatos percebe claramente que você tem a movimentação dos ministros, que é contrária à democracia, que é contrária à lei. Já foi objeto de manifestação da Procuradoria-Geral da República, já foi objeto de uma ação do mandado de segurança da Associação Nacional dos Procuradores da República e agora vai ter também esse pedido de impeachment subscrito aqui por alguns senadores, o senador Randolfo, o senador Lazier, o senador Cajuru, vários outros que vão estar acompanhando a gente nessa luta. Todos nós queremos a transparência e um judiciário que seja efetivo para todos. Nós estamos conversando com os senadores, nós já temos Randolfo, Regufe, Lazier, Cajuru, vários outros manifestaram como Olímpio esse interesse, mas está finalizando o texto para fazer essa coleta de assinaturas que não são necessárias. É diferente da CPI. Aqui o pedido é individual e passa diretamente para o crivo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele coloque em tramitação. A gente sabe que nós temos dezenas de pedidos de impeachment engavetados aqui na casa, mas esse tem uma importância maior, seja porque vai subscrito por senadores, e merece mais respeito e mais impacto na casa por isso, seja porque os atos são cada vez mais graves.
o desrespeito desses dois ministros ao básico do direito brasileiro, a liberdade de imprensa, o direito de ter opinião e de ser informado, exige uma reação, e essa reação tem que acontecer nos limites da Constituição, sem nenhum tipo de arbitrariedade, sem nenhum tipo de autoritarismo, dentro do que a lei prevê, para que a gente possa dar uma resposta institucional. A CPI da Lava Jato pode ter alguma A CPI está pendente de recurso para o plenário. Estamos aguardando que o presidente Davi Alcolumbre coloque para votação isso. Esses últimos atos, essa sequência de atos, fortalece e reforça cada vez mais a necessidade da CPI, para que você possa ter uma visão mais ampla em cima daquilo que esses ministros fazem, separando, como bem disse o ministro Joaquim Falcão, o ministro da instituição. Ninguém aqui é contra o judiciário, ninguém aqui é contra o STF, mas nós somos sim contrários a qualquer tipo de abuso praticado por quem quer que seja. Você acha que essa pode ser uma medida política ou efetivamente a intenção é que haja impeachment? Já baseado no que o senhor falou, que existem dezenas de pedidos de impeachment que não saem da gaveta, que estão engavetados. Seguramente esse é o primeiro pedido de impeachment que tem como lastro a manifestação da Procuradora-Geral da República, apontando fatos concretos de abuso de autoridade por parte dos ministros. Eles avançaram qualquer linha razoável na democracia e precisam passar pelo processo e pelas sanções. Senador, o fato dessa decisão, você acha que toma corpo a CPI da toga, de voltar à tona e que tem mais apoio e que ela possa sim vingar depois de duas tentativas que se deram certo? É mais uma demonstração da necessidade que a gente vem alertando. A gente começou a caminhada nessa legislatura mostrando a necessidade de levar transparência, de levar investigação também à cúpula do judiciário. Os fatos vêm mostrando que a gente tem razão. Como é que vai ficar a tipificação específica? É crime de responsabilidade na modalidade de abuso de poder. Eles abusaram flagrantemente do poder que tem com o ministro Supremo para constranger denunciantes, para constranger críticos e para gerar uma sensação de impunidade que a gente não pode ver prosperar num país democrático. E a mesma tipificação para o Toffoli e para o Moraes? Sim, os atos têm desdobramentos. O Dias Toffoli instaura o inquérito é flagrantemente ilegal e o Alexandre de Moraes preside esse inquérito e dá sequência aos atos de abuso. Senador, caso o STF atenda ao pedido da PGR, arquiva o inquérito, o senhor entende que o caso está pacificado e não precisa mais prosseguir com o pedido de impeachment? Não, porque os atos foram praticados. Você não tem... Hoje, a cessação dos atos não vai apagar o que aconteceu. Não apaga a censura à imprensa, não apaga o constrangimento ao cidadão. Tudo isso permanece. E é preciso dar o tratamento que a legislação prevê. Não tem como pacificar. Não, aqui a gente não está buscando pacificação, a gente está buscando transparência. Eu acho que a gente tem que ultrapassar essa etapa de negociações políticas naquilo que não é político, é jurídico. A gente tem uma inversão de valores, ministro Supremo fazendo política. A gente tem que trazer para a realidade factual. Cometeu abuso de autoridade, cometeu o crime de responsabilidade, arca com as consequências. Agora, senador, como é que fica a relação política dentro do Senado se a presidência acabar ignorando o seu pedido de impeachment, como outros presidentes já fizeram em momentos anteriores? Isso pode pautar a atuação da oposição até no sentido de atuar em outros projetos, dificultar a tramitação de outros projetos? Nós temos um pacto de convivência e de respeito. Respeito tem que ser mútuo. Você não pode ter respeito unilateral. A gente vem respeitando extremamente a atuação do presidente Davi Alcolumbre, demandando que ele também responda com esse mesmo respeito. A gente não está tratando de brincadeira, está tratando de requerimentos, de representações feitas por senadores da República. Precisam ter um encaminhamento adequado. Senador? Sim, ainda hoje. Última pergunta. Pois não. O documento original, o documento inicial que deu origem a tudo isso, foi elaborado pelo ministro Gilmar Mendes. Ele está dentro também desse pedido dos senhores? Não. Esses dois ministros, que são atos bem delimitados, com margem, com base naquilo que a Procuradoria-Geral da República apontou como abuso. Obrigada. Okay? Lazier Martins, meu primeiro pronunciamento hoje aqui nesta casa foi rigorosamente nesta sua linha, no final com a mesma conclusão, porém com outras palavras. Só que Vossa Senhoria trouxe um pronunciamento mais rico no que tange à qualificação das palavras e ao embasamento de suas palavras. Reconheço prazerosamente, sem nenhuma dificuldade. Eu só insisto em uma palavra mais simples, que vem das ruas, qual seja senador Girão, senador Regufe, senador poeta Amin, senador Jorginho e Brasil inteiro. Se este Senado não der sequência ao pedido de impeachment
do ministro Gilmar Mendes e não possibilitar a instalação da CPI da toga, definitivamente a conclusão da pátria amada, desinformada e às vezes abandonada será uma só. Este Senado se transformará em um poder oficialmente subalterno. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Obrigado. Me parece. A parte também, o senador Esperidião tinha pedido a palavra? Pois não, a parte. Não, o Esperidião pediu primeiro. Honras. Primeiro Esperidião. Senador Esperidião. Obrigado, presidente dos trabalhos, José Antônio Regufe. Senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, eu venho à tribuna para fazer um apelo que julgo intransferível e impositivo. Eu direciono a Sua Excelência, o senhor presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, pelo qual muito lutamos para elegê-lo presidente desta casa, e sobre o qual perduram esperanças e expectativas dos brasileiros por mudanças na política através do Senado Federal. Só que, senhor presidente Davi, que deve estar em seu gabinete nesse momento, estamos chegando à saturação. Essa casa vem se enfraquecendo perante as suas responsabilidades e perante os seus representados, pelo defeito da omissão. As suspeitas, as acusações contra alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal não param de ocorrer. E isto vem de longe. E não estou me referindo às conhecidas regalias, à sala VIP do aeroporto de um alto custo, à multidão de assessores, a alguns fatos de prepotências que se confundem com abusos de autoridade, nem aquele caso do passageiro no avião proibido de criticar o STF sob ameaça de prisão. São coisas bem mais sérias. E agora, há poucos dias, a abertura do inquérito inquisitório pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo com vários atropelamentos a legislação. Por exemplo, ministro do Supremo não tem atribuição para abrir inquérito, ainda mais um inquérito genérico, sem acusado identificado, sem narração de fatos e circunstâncias, conforme disciplina o artigo 5º do Código de Processo Penal. Também não poderia ter o presidente do Supremo escolhido o ministro de sua preferência, mas no mínimo proceder a sorteio, como manda o regimento. Além disso, conforme dispõe o artigo 43 do Regimento Interno do próprio Supremo, esse tratando de investigação criminal, só possui atribuição para investigar infração cometida dentro da sede ou de suas dependências do Supremo. A propósito, é importante frisar que dentro do próprio Supremo já há membros que se manifestaram não concordando com a forma da investigação proposta. E dentro de instantes quero comentar a última notícia, já antecipada há pouco pelo senador Cajuru, que vem a propósito, mas não impede, não prejudica o discurso que preparei há poucos instantes. Tem mais sobre as aberrações constatadas. A Constituição Federal, com toda a sua relevância, dispõe em seu artigo 129 as funções institucionais do Ministério Público, que deveria, isto sim, ter sido chamado para o pretendido processo do senhor Dias Toffoli, mas não o foi. Portanto, por qualquer lado que se examine a questão do inquérito, o presidente do Supremo não tinha
e não tem poder para adotar os atos processuais a que recorreu. Juiz não pode investigar, nem acusar, juiz julga. Acima de tudo, neste rol de absurdos processuais, o presidente do Supremo infringe uma das normas mais sagradas da democracia e da Constituição, a liberdade de expressão, ao censurar 2 importantes veículos de comunicação digital, a revista Cruzoé e o site O Antagonista. Quem deveria ser o guardião da Constituição torna-se o seu surpreendente infrator. Senhor presidente do Senado, impõe-se decisivamente a instalação da CPI da toga. Os acontecimentos irregulares, as suspeitas, o desprestígio de alguns ministros, os indícios de ligações perigosas se precipitam e se acumulam. Até quando vamos esperar? O que mais falta acontecer para esta casa agir no uso de suas atribuições intransferíveis e absolutas? Chega de omissão, eis as razões do meu apelo. E não se fale aqui no subterfúgio de que é preciso evitar uma crise institucional. A crise, senhor presidente, a crise já existe, está aí, palpitante e inquietante. Se não houver ações desta casa, a situação tende a se agravar. Ainda agora, um pouco antes do meio-dia, uma nova decisão atrabiliária foi determinada pelo dito responsável pelo inquérito, o ministro Alexandre Moraes, ao mandar fechar as redes sociais de investigados por fake news. Isto é censura ditatorial, de onde menos se poderia esperar. Aliás, por falar em fake news, não é o caso. Marcelo Odebrecht, réu hoje em prisão domiciliar, disse lá no inquérito em Curitiba que a pessoa identificada como o amigo do meu pai era o presidente do Supremo. Isto é fato, isto não é mentira, isto não é falso, isto é declaração dentro de um processo regular. Ocorreu no dia 13 de julho de 2007. Está lá nos autos, ou aliás, estava, porque já há notícias de que mandaram retirar, o que seria outra terrível violação processual, até agora inacreditável. Marcelo Odebrecht, nas colaborações premiadas, citou uma centena de pessoas envolvidas ao longo da Operação Lava Jato. No entanto, nenhuma das tantas delações foi questionada pelo Supremo. E estão lá, a maioria dormitando ainda no Supremo ou no Ministério Público, sem julgamento, sem previsão de julgamento. Só quando Marcelo Odebrecht identificou o amigo do meu pai é que se tornou motivo de questionamento. Um questionamento errado. Se o alegado ofendido poderia reagir ou poderia ser apenas pelo meio próprio, regular, da representação ou da queixa-crime contra o pretenso difamador, nunca por ação autônoma, monocrática e irregular, em defesa direta, própria, processo ilegal e inconstitucional. Senhor presidente do Senado, até quando vamos esperar para agir? O Senado está fugindo de suas atribuições e de suas responsabilidades. É preciso trazer o tema para o Pleno decidir. E agora encerro confirmando a notícia trazida há poucos instantes. A senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, arquiva inquérito aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão tem como base o sistema penal acusatório e respeito ao devido processo legal. É o que dizíamos, e qualquer estudante de direito, qualquer calouro de primeiro ano da faculdade, sabe que um juiz não pode abrir inquérito. Isso é atribuição da polícia ou do Ministério Público. E diz aqui a notícia, em manifestação enviada
Em manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, informou o arquivamento do inquérito 4.781, que havia sido instaurado de ofício pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em 14 de março. A providência tem como fundamento o respeito ao devido processo legal e ao sistema penal acusatório estabelecido na Constituição de 88, segundo o qual o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, fato que provoca efeitos diretos na forma e na condução da investigação criminal. No documento, Raquel Dodge afirma que, embora os autos ainda não tenham sido enviados ao Ministério Público Federal, há notícias do cumprimento, no âmbito do inquérito, de medidas cautelares sujeitas à reserva de jurisdição. Imaginem, senhores senadores, que lição a Procuradora-Geral da República está dando ao presidente da Corte Suprema do Brasil: a reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição. O senhor presidente não tem poder para abrir inquérito, para mandar investigar, para processar. Presidente do Supremo julga, não investiga. É a lição dada aqui, abertamente, publicamente, para todo o Brasil ver e ouvir. Sem a atuação do titular da ação penal, que é o Ministério Público, para avaliação dos parâmetros legais da medida e em cumprimento ao controle externo da atividade policial. Destaca ainda a decisão do relator do inquérito, que proibiu a exibição de matéria jornalística. E lá no final do seu despacho, diz também a presidente da Procuradoria, a chefe da Procuradoria da República, também como consequência do arquivamento, todas as decisões proferidas estão automaticamente prejudicadas. Portanto, senhor senador Eduardo, senador Cajuru, senador Regufe, a revista senador Amin, senador Jorginho Melo, a revista Há várias testemunhas, portanto. A revista Cruzoé está liberada. Pode continuar expandindo as suas notícias, os seus flagrantes. O antagonista está liberado pela Procuradora-Geral da República. Não deixa de ser a melhor notícia da tarde. A ordem jurídica está restabelecida e nós continuamos apenas acompanhando sem agir. Nós estamos sem ação e é por isso que vim a esse plenário pedir ao presidente do Senado: nós precisamos dar andamento aos inúmeros pedidos de impeachment que estão nas gavetas da direção da mesa do Senado e precisamos dar andamento à CPI da toga. Não é possível mais aqui, plasticamente, nós ficarmos olhando, fugindo às nossas responsabilidades. Está na hora, senhor presidente do Senado, de agirmos. Não podemos continuar fugindo às nossas atribuições. Obrigado. Uma parte, presidente. Pois não, uma parte, com muito prazer, ao senador Jorge Cajuru. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Supremo Tribunal Federal parece que perdeu o senso de vez. E parece que está numa verdadeira marcha da insensatez. No dia de ontem, resolve censurar uma reportagem de um veículo de comunicação e também um site, censurando 2 veículos de comunicação, a revista Cruzoé e o site O Antagonista. Ora, há outros meios, se a pessoa achar que está sofrendo uma injustiça, de buscar reparação. Pode-se entrar na justiça, pode-se abrir um processo de indenização na justiça, buscar danos morais, buscar direito de resposta, mas não censurar 2 veículos de comunicação. No dia de hoje, o Supremo Tribunal Federal vai além.
resolve fazer mandados de busca e apreensão em residências de pessoas, única e exclusivamente porque essas pessoas emitiram uma opinião e uma posição contrária a que o Supremo Tribunal Federal gostaria de ver. Isso aí é inadmissível. Não dá para aceitar isso. O Supremo Tribunal Federal não pode emitir mandados de busca e apreensão contra uma pessoa, qualquer que seja ela, por uma questão de opinião. Seja ela de direita ou de esquerda, seja ela liberal, socialista, de que ideologia for. Eu, inclusive, fiz questão de ligar para o general Paulo Chagas para prestar minha solidariedade. Falei com ele agora há pouco. Isso é absolutamente inadmissível. Onde é que nós estamos? O Supremo Tribunal Federal não gosta de uma coisa, resolve fazer um mandado de busca e apreensão para intimidar uma opinião de um cidadão, seja ele quem for. Não dá para aceitar isso. E eu não gosto de generalizar, porque toda generalização leva a uma injustiça, e não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Mas nesse caso, foi uma atitude absolutamente inaceitável que acabou que a instituição tomou. Uma pessoa tomou, um ministro tomou, mas acabou que tomou pela instituição. Outra coisa, essa casa aqui, ela não pode se isentar do seu papel. Essa casa tem o papel de fiscalizar. Eu assinei os 2 requerimentos para a instalação da CPI da Lava Toga aqui nessa casa. E assinarei quantos mais forem necessários. E tem gente que fala assim, não pode investigar outro poder. Não pode reformar decisões de um outro poder. Agora, do requerimento, que tem 13 fatos ali, 9 são pelo menos fatos procedentes e cabíveis de serem investigados, sim. E é responsabilidade do Senado Federal a fiscalização disso. Também vim a essa tribuna, fui um dos primeiros senadores a vir a essa tribuna cobrar que o presidente do Senado desengavetasse e analisasse os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Por que não pode, assim, isso não é prejulgar, não. Isso é se analisar. Quer dizer que vai ficar engavetado igual ficou nos últimos 4 anos? Não é correto isso. Então, mais uma vez, venho aqui solicitar, mais uma vez, que sejam desengavetados e analisados os pedidos de impedimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Que, aliás, quando eu fui candidato a presidente dessa casa, no início do ano, no meu discurso como candidato, esse foi um dos itens que eu coloquei no meu discurso. A análise dos pedidos de impedimento dos ministros do STF. Por último, e não menos importante, é importante também que essa casa altere a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Já falei isso aqui diversas vezes e volto a falar mais uma vez. Não pode ser correto um modelo onde o presidente indica quem vai julgar as ações do próprio presidente, do próprio governo desse.
Alguns falam assim, mas a Suprema Corte norte-americana funciona assim. A Suprema Corte norte-americana não é tribunal penal, é apenas um tribunal constitucional. Nós temos que alterar a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Não é correto, não é bom para a cidadania brasileira que um governante escolhe aquele que vai julgar assuntos de interesse do próprio governante. Perdão. Isso não é bom, não é correto, não é o que melhor preserva o interesse público. Eu apresentei nessa casa, no início do meu mandato, em 2015, a PEC 52 de 2015, que altera a forma de escolha de ministros dos tribunais superiores, adotando concurso público de provas e títulos e para mandato de 5 anos, acabando a vitaliciedade, para que aquilo fosse um serviço temporário à sociedade brasileira de 5 anos. E não algo onde a pessoa se eternizasse naquele cargo. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele. É importante dar chance a outras pessoas, renovar, oxigenar o sistema. Então gostaria de ver essa PEC sendo apreciada aqui nessa casa. Se vai passar ou não faz parte da democracia, mas que fosse analisada. A PEC 52 de 2015, de minha autoria, que altera a forma de escolha de ministros dos tribunais superiores. Não só do STF, mas do STJ, do TCU. Que sistema maluco é esse, onde um presidente escolhe aquele que vai julgar suas próprias contas? Eu não acredito que alguém em sã consciência ache esse sistema um sistema justo ou normal. Então é preciso alterar isso. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.